Boa noite. Estamos aqui em mais um Saiu em Revista, com a nossa egressa do curso de mestrado profissional em promoção da saúde do UNASP, para abordar um tema extremamente interessante e que vamos falar agora nesses minutos que nós temos. E o tema, nossa, desperta aí muito interesse. Ela publicou um artigo, fruto da dissertação dela de mestrado, intitulado Percepção de Pacientes Hipertensos sobre a Doença e Motivação para a Mudança de Hábitos. É um tema maravilhoso. Eu gostaria que a Mônica, que é psicóloga, mestre em promoção da saúde, falasse um pouquinho para a gente sobre como foi fazer esse trabalho de mestrado, né? Como foi a construção desse tema. Nós estávamos falando há pouco que é um estudo qualitativo. O estudo qualitativo ele é extremamente interessante porque ele consegue captar, né, informações, percepções, construtos de uma forma muito diferente de um estudo quantitativo. Muito bem, Mônica, vamos lá. Sim. Como que foi, então, desenvolver esse tema para você? Márcia, foi muito gratificante, porque este meu trabalho, essa pesquisa, ela faz parte de uma pesquisa maior. Então, uma pesquisa maior que já estava em andamento, né? E eu ajudei esses colegas, esses pesquisadores a fazer a parte, um pouco da parte deles, não é? Até para poder me inteirar do assunto, do trabalho, da pesquisa, né? E essa foi uma construção muito gostosa de fazer e me trouxe muito conhecimento. Aliás, conhecimentos que eu nem tinha na época, não é? Psicóloga e tal, mas nunca tinha trabalhado direto com hipertensos. Então, eu, com essa pesquisa, então, eu fui aprendendo, e foi bastante gratificante, porque eu pude ter contato, não é, com pacientes da UBS, né? Então, essa pesquisa, ela foi realizada na UBS, lá da região sul de São Paulo. Então, assim, gratificante. Muito bom. E qual que foi o objetivo desse trabalho, Mônica? Olha, antes mesmo de eu falar um pouco do objetivo, Márcia, acho que é importante a gente contextualizar, não é? Dar um pouquinho de Sim. explicação, o que é isso, não é? Então, assim, a hipertensão, né? Então, assim, hipertensão arterial sistêmica, né? A RAS, né? Ela vem assim, ela tem vários fatores que influenciam a prevalência dela, né? E assim, fatores demográficos, fatores hereditários, fatores socioeconômicos. Então, assim, o demográfico a gente pode né, muitos estudos trazem que países de baixa renda têm uma maior prevalência sobre essa doença, né? Então, muitas pessoas, muitos pacientes são acometidos com a hipertensão, né? Em relação a fatores socioeconômicos, é por conta dessa população de baixa renda, tem poucos recursos, né, para ter acesso a uma saúde integral. Também outros fatores genéticos, fatores biológicos, e no biológico a gente traz um pouquinho só a questão assim do índice da massa corporal elevada, não é? Então, tem essa questão aí de sobrepesos, que é um fator de risco muito alto para hipertensão. Também tem outros fatores que são comportamentais, né? Fumar, ingerir bebidas alcoólicas, o sedentarismo, o sobrepeso que eu já tinha falado, o excesso de sal na comida. Então, assim, todos esses fatores juntos, eles foram responsáveis por 57% dos óbitos no mundo.
Então, segundo os estudos sobre a carga global de doenças, 2015, esse daqui, 41% dos hipertensos também desenvolveram outras doenças, perdendo inclusive anos das suas vidas por incapacidade, né? Então, você imagina que somente no Brasil, até o dia 12 de abril que eu pesquisei, segundo o cardiômetro.com, que a gente tem acesso pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, Cardiologia. exatamente. Imagina que até o dia 12 de abril agora, já morreram 112.675 pessoas por doenças cardiovasculares, e a hipertensão é uma delas, né? É. E E você assim, falou numa questão importantíssima, né, Mônica? A hipertensão arterial é a doença mais prevalente entre adultos e idosos, principalmente idosos, né? isso. Então, ela é a mais prevalente. E você falou uma coisa extremamente importante, que, lógico, morte, não tem o que a gente possa, né, falar a respeito disso, qualquer morte, por qualquer motivo, é uma grande perda. E você falou uma informação muito importante, né? Ela também pode deixar as incapacidades, né? Sim. Então, o indivíduo pode não morrer por algum problema, né? Alguma crise hipertensiva, um AVC, alguma coisa, um infarto, mas ele pode ter alguma sequela, né? Ou algum Isso. comprometimento e levá-lo à incapacidade. Isso é uma coisa extremamente importante, né? Porque a Isso. umidade, se eu pensar adulto, e hoje em dia, né, mesmo a população idosa que continua trabalhando, é uma população ativa, né, que gera recursos para o país Uhum. e que você acaba não tendo, né, disponível esses indivíduos, né? Sim. É E muito assim, você sabe que interessante. dentre esses indivíduos, né, que a maioria são idosos, mesmo que também é um fator de risco, o Sim. que acontece? Tem jovens a partir dos 30 anos de idade, né? Uhum. Então, enfim, não é? Então, assim, o que que levou eu a este estudo, não é? Porque se você pensar nesses fatores de riscos, se pega cada um deles, você vai ver que são fatores fatores de risco que podem ser modificados. Sim. Aí eu fico pensando, eu ficava pensando comigo, né, com os meus botões, eu ficava pensando, puxa vida, mas se tem recursos, se é possível a gente alcançar os meios para modificar essa situação, ou controlar, ou modificar, entendeu? Por que não utilizar? Então, a minha pergunta era essa, sabe? Eu ficava muito intrigada, né? Então, assim, e essas modificações, elas podem ser feitas, podem ser realizadas por meio de ações para melhoria no estilo de vida, ou do estilo de vida, sabe? Então, isso são estudos muito recentes mesmo, que trazem muito fortemente as condutas e ações que podem levar ao controle da RAS, né, que é a hipertensão. Então, esse era a minha grande questão, não é? E aí levou eu, então, para essa fatia dessa pesquisa que já estava em andamento. Então, a minha pesquisa, ela meio que fechou essa pesquisa maior, sabe? E aí, por isso, então, o objetivo, conhecer a percepção de pacientes hipertensos sobre a doença, o que ele pensava da doença, qual a percepção dele em relação à doença que ele já estava estabelecida, já tinha desenvolvido, né? E também a motivação para adotar hábitos saudáveis após terem participado de uma intervenção educativa relacionada aos 8 remédios naturais. E aí, então, eu não me contentei. Enquanto não fizesse essa pergunta, eu queria saber se tem tantos recursos. Poxa, tem 8 remédios naturais na natureza que pode ser usada. Por que então não modificar? Por que continuar com uma doença que pode ser modificada, pelo menos em parte, não é? Então, foi isso. Mônica, eu queria até chamar a atenção porque a própria Organização Mundial da Saúde, ela chama, né, isso de fatores modificáveis, né?
que é exatamente, né, é o que se trabalha, né, nos 8 remédios naturais, né? Uma grande parte desses fatores modificáveis. E eu queria que você falasse para mim, né, porque a gente tem algumas pessoas, né, que nos assistem que não têm, né, muito conhecimento sobre os 8 remédios naturais. Eu queria que você me falasse, né, quais são esses 8 remédios naturais que foi justamente, né, a base dessa intervenção que você realizou. Foi sim. Esses pacientes, eles passaram por uma intervenção por meio de oficinas de espiritualidade e saúde, né? Essas oficinas, então, trazia como base esses 8 remédios naturais, e eles são alimentação saudável, exercício físico, água, luz solar, a temperança, que é o equilíbrio, ou Equilíbrio. se abster de coisas nocivas para a saúde, não é? Então, a temperança, o ar puro, o descanso e a confiança em Deus. Todos esses temas eram trabalhados nessas oficinas por meio de multiprofissionais, quer dizer, era uma equipe multiprofissional que trazia, então, palestra e a prática de como realizar, né? Inserir. Como Inserir. adotar, como É, exercer, não é? Essa prática. exatamente. Como adotar, né, esses Isso, remédios na sua vida, né, no dia a dia dessas pessoas. E eu estava isso. lendo, né, o seu artigo e novamente, né, a gente tem, foram 8 pacientes, né. Para quem não entende muito de como funciona um estudo qualitativo, pode achar pouco, né? Mas não é, Sim, porque o estudo qualitativo você vai analisar aquela fala, né, de isso. cada um desses indivíduos para construir, né, esse discurso desse grupo que você trabalhou, né? É uma análise extremamente complexa, né? Então, Bem, não é um estudo como quantitativo, né? Que são números onde a gente trabalha um outro tipo, né, de análise. E, novamente, chama atenção que desses 8, né, a maior parte são mulheres. Como todos maior os parte. estudos apontam, né, que a mulher, ela realmente é quem frequenta mais o serviço de saúde, é É, que tem expectativa de vida maior, né, e eu acho que é um pouco dessa questão cultural, né, porque a mulher é quem dá à luz, e com isso ela vai se inserindo, né? Muito mais facilmente, né? Vamos imaginar num quadro de atenção primária, frequentar o UBS, aí vem vacina do filho, consulta do pediatra, e aí ela continua, né, nesse processo. É muito exato. interessante. Sabe, Márcia, nessa fatia de pesquisa, na verdade, foram convidados 20 pacientes hipertensos da própria UBS. Então, eu tive acesso ao prontuário, aos telefones, sabe? Então, eu mesmo telefonei. Contudo, apenas 9 aceitaram, né? E aí, esses 9 vieram na palestra maior, na plenária, que nós explicamos todo o funcionamento, como que ia os critérios, Acontecer. então. E aí, para começar a oficina, então, foram esses 8. Bacana. Interessante, né? Uhum. Porque a gente vê que parece assim, falta de interesse, mas não, a gente vai ver que nem tudo é falta de interesse. Muitas pessoas tinham limitações pessoais, sabe, que impedia ela de participar, né? E aí Sim. é uma complexidade muito grande, Sim, muito com grande. certeza. Mônica, quais foram, né, os principais resultados? Primeiro, né, que são duas questões importantíssimas no seu trabalho, né? Um é a percepção que eles têm sobre a doença, hipertensão arterial sistêmica, né? Isso. E a outra parte dos resultados é os Sobre a motivação. motivos, né? A motivação que eles têm justamente para
mudança, que é Isso. tudo que a gente gostaria, né? Principalmente os profissionais da saúde, né? Que seriam modificar esses comportamentos, né? Relacionados ao estilo de vida. Então, conta um pouco Exatamente. para a gente sobre esses resultados. Tá. Então, é interessante que a sua pergunta, ela vem de encontro às duas questões que eu separei para falar aqui nesta entrevista, porque são as duas, todas são quatro Então, perguntas, cada pergunta são quatro características, né? sim. Quatro ideias centrais. Então, eu trouxe somente duas, de duas perguntas, né? Então, assim, olha, a fundamental, como eles sentiam a doença, né? Será que eles tinham noção dessa doença? Eles sabiam o que era a doença? Então, assim, olha, antes das oficinas, a ideia central é, antes das oficinas, a qualidade de vida era ruim. Então, essa é a ideia central que apareceu nessas quatro, né, respostas, né? Uhum, Quatro discursos, vamos dizer assim. uhum, uhum. E aí eu trouxe, eu vou ler, porque se eu não ler, Márcia, eu não caracterizo a pessoa que Sim, falou, ou o sim. grupo que O falou. grupo. Então, é Uhum. importante isso, ó. Então, o discurso deles, olha isso, ó. Antes de participar do grupo, eu estava com baixo astral. Isso mostra para gente, talvez, uma depressão, uma tristeza mais profunda, tá? Uhum. Eu ficava meio angustiada, eu era meio tensa, sem esperança, sem vontade das coisas. A pressão estava sempre alta. Eu não tinha uma orientação para alimentação saudável, para comer pouco sal, para gordura. Eu não sabia dessas coisas. Eu achei que podia tudo. Então, para mim, achei que para mim só a medicação era o suficiente. E, Márcia, isso a maioria das pessoas pensam dessa É, maneira. é que o Maioria, tem um remédio remedinho, vai aí eu tomo solucionar. tudo bem. Sim, remédio vai Exato. solucionar tudo, né? Isso. Então, assim, as pessoas comiam besteira, muita besteira, muito doce, tomava um copo cheio de café a todo momento, tomava chamate que tem cafeína, isso tudo é a pessoa falando, tá? Sim. Porque o discurso é assim, são 8 pessoas, e no discurso do sujeito coletivo, a gente abstrai as ideias centrais, traz e unifica como se fosse uma única pessoa Uhum, falando, tá? uhum. Então, tinha dia que eu não tomava nem um copo d'água. Uau. Olha, água para se hidratar, hein? Eu não sabia da importância da atividade física e não tinha o hábito de fazer exercício. Então, Márcia, isso é a fala. Então, olha que consciência. Sabia que tinha doença, mas de certa forma essa doença era negada. Então, tem uma das perguntas que ele traz muito claro isso: a negação da Uhum, hipertensão, sabe? Então, sim. olha só, esses pacientes, eles falavam de um grau de risco elevado, de Uhum, fatores que interferem no tratamento da pressão alta, né? uhum. Eles trazem nesse discurso comportamentos que podem ser modificados, como costumes, crenças sobre alimentação estimulante, cultura local, sedentarismo, desinformação sobre a doença, depressão, estresse físico e mental, e tudo contribuindo com o aumento da pressão arterial, entendeu? Bacana, né? Então, esse foi um dos resultados muito importante para essa pesquisa, tá? E aí, então, a segunda colocação, nós vamos direto lá na motivação. Então, a ideia central, a motivação foi aprender sobre os remédios naturais. Então, eles trazem essa percepção após participar das oficinas, eles colocam muito bem o que mudou no ele, né? Qual foi a motivação, que a motivação principal dele foi aprender sobre os remédios naturais. Então, ouça essa fala, que interessante. Eu fiquei apaixonada por tudo, entendeu? Olha, participar das oficinas foi uma bênção na minha vida. Eu amei e aprendi muito. Gostei das palestras, das explicações de tudo. Foi fantástico. Os remédios naturais que eles passaram, eles são os pesquisadores, tá? Pesquisadores. É. Passaram para a gente, são
tudo coisa fácil. Olha isso, que a gente tem em casa e a gente não usa. Olha, aí a pessoa falando, olha, vou ser sincera, o que foi falado a gente até já sabe, só que é muito bom alguém bater na mesma tecla, falando principalmente por profissionais, pois a gente só vê remédio, só a droga. E o remédio natural a gente não vê. São coisas fáceis, basta querer praticar. Quando a gente tem consciência, aí a gente dá valor. Valeu a pena e eu até faria de novo para aprender ainda mais. Ainda Então, mais. olha esse discurso, não é maravilhoso? Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Passou por todas aquelas oficinas, são 8 oficinas, fora a plenária e um último momento de confraternização. A pessoa falou aqui de consciência, é tomar consciência daquilo que você tem na mão e talvez não faça um uso adequado para a sua saúde. É muito interessante, né? Eu sou nutricionista, né, Mônica? Eu venho também de uma linha de atendimento, né? E faço atendimento em consultório até hoje, além da parte acadêmica, as pesquisas, né? E trabalhei, né? No Hospital das Clínicas e tudo mais. E a gente sente, né? É um pouco disso, né? O paciente, acho que são duas coisas importantes, né? Que me chamam muito a atenção. O paciente, ele quer ser ouvido, né, Mônica? Ele quer ser Sim, ouvido. Isso é uma coisa extremamente importante e muitos serviços esquecem esse detalhe, né? sim. Esquecem. Tem aquele tratamento padrão, parece que, né, tem que pôr todo mundo naquela forma, tchum, né, e vai. Então, acho que isso é uma coisa extremamente importante, né? Ouvir o paciente. E uma outra questão que eu acho que traz, né, muito clara no seu resultado, né, é alguém explicar para ele, né, o porquê das coisas, a importância e como mostrou os seus resultados, né? Puxa, são coisas que eu tenho facilmente, não são de alto custo, né? Como nós acabamos de falar, né? Tomar uma água, né? Eu estou aqui com a minha caneca de água, tomar um sol, ter a temperança, né? Poder exercitar, porque isso é um exercício muito difícil, mas, puxa, né? Coisas que eu posso fazer sem um custo adicional, né? Ao contrário, vai adicionar em mim o quê? Saúde. Saúde. Então, é muito interessante, né, Mônica? Faz a Eu gente repensar, né? pensar. Você sabe que nessa pesquisa mostrou também que um dos pontos de dificuldade, Márcia, é essa complexidade de hábitos, essa complexidade de mudança. O quanto Total, é muito difícil mudar. total, São hábitos nocivos, né, ruins, né, para a saúde, que estão enraizados, estão cristalizados. E a pessoa, você vê, essa oficina ela é importante porque é isso, explica e põe na prática, não é? Então, assim, a pessoa ela consegue ir apreendendo, né? E desenvolvendo uma motivação intrínseca, né? É a sim, motivação que vem sim, de dentro. sim. Porque nós motivamos, incentivamos, ok, vem de fora. Ixi, um alarme. É um alarme. Então, assim, nós incentivamos, Sim, sim. porém, a pessoa mesmo precisa estar é, aberta, não é? Para adotar mudança e para perceber que as mudanças são necessárias. É isso mesmo, né? E eu trabalho muito, né, Mônica, também com essa parte educativa, né? E eu falo sempre assim, né? A gente tem, né, vamos dizer, uma linha mestra de recomendações, né, de coisas saudáveis, né? E alguns pacientes chegam 100% dessa recomendação, ou seja, eles conseguem, né, cumprir com essas recomendações, outros 80%, outros 50%, mas
Por quê, né? Porque cada um tem uma história de vida, né, Sim, Mônica? E que sim. precisa ser respeitada, né? Precisa Perfeito. ser acolhida e nunca desistir desse indivíduo por isso, né? Não é porque ele atingiu 50% que eu vou desistir dele. Não, pode ser que naquele momento, né, ele consiga melhorar alguns fatores, né? Mas quem Sim. sabe se a gente continuar, né, nessa etapa, né? Ele consiga mudando aos pouquinhos, né? Eu acho que é também um pouco disso que eu vejo muitos serviços de saúde, né? Muitas vezes desistirem do paciente, né? E por não se enquadrarem naquele modelo, né? Enfim, eu acho que é um artigo riquíssimo para a gente pensar, né? E você falou realmente os hábitos, né? Os hábitos, eu falo que nem eu estudo alimentação, eu falo qual é o primeiro alimento, aliás, o que a criança, né, é exposta ao nascer? Primeira coisa é colocar o seio para mamar. Ou seja, a alimentação, ela está dentro, não tem como, né? E isso vai se construindo, né? Com vários outros significados, né? Ao longo do tempo. Isso. Mas é um trabalho muito, muito rico. E eu pergunto, Mônica, esse trabalho, o Grupo Reis, né? Que é esse grupo de pesquisa Isso. maravilhoso que a gente tem no mestrado, eles continuam com esse trabalho? Olha, essa pesquisa ela foi finalizada Sim. nessa ocasião, né? Foi em Aham, 2016. aham. Mas veja, todo o grupo continua assim empenhados no trabalho das mudanças de hábitos, mas mais do que mudança de hábito, no estilo de vida, da transformação do estilo de vida. É para isso que nós trabalhamos e pesquisamos, né? Para levar para a população, para que ela tenha alcance desse tipo de trabalho, né? É isso, né? Então, assim, veja, eles, né, na percepção deles, né, os fatores que motivaram a adoção de novos hábitos foram sentir os benefícios físicos no próprio corpo, sabe? Então, isso motiva a gente a continuar Sim, esses trabalhos. Então, sim. assim, não só os benefícios físicos, mas, assim, os emocionais e espirituais. A gente estava falando muito da espiritualidade, né? Então, esse trabalho Aham. envolve espiritualidade, Sim, porque, sim. né, um dos remédios é a confiança em Deus, não é? Então, Uhum. assim, e eles também, um outro fator foi incentivo que receberam durante as oficinas, quanto à conscientização das desvantagens de eliminar os hábitos nocivos. Então, assim, né, foram muitos estímulos, mostrando para eles o que implica, né, na saúde ter hábitos nocivos, né? Uma outra também foi a importância de utilizar os 8 remédios naturais, né, a percepção deles, Aham. e eles reconheceram que foram influenciados, né, por uma corrente condutora, olha isso, na qual assim a espiritualidade ela foi a base para toda essa oficina. Então, embora a confiança em Deus seja o oitavo remédio, ele na Uhum. verdade ele permeia Ele é o desde o fio primeiro até o último. condutor. Ele é um Ele é fio o fio condutor. condutor. Sabe? Então, e Fio assim, e condutor. essa intervenção educativa feita também em grupo, então, um ajudava o outro, um Ajudava o outro. ouvia o outro, enfim, Márcia, é É. lindo, eu Maravilhoso, né? sou muito encantada. Muito, muito, muito bom. Nossa, eu chego a ficar emocionada. É um tema realmente extremamente importante. Bom, Mônica, nós estamos aqui chegando ao final do nosso Saiu em Revista. Um prazer imenso tê-la conosco. Você realmente é uma egressa do curso de mestrado do NASP que faz diferença. Parabenizá-la, porque você continua atuante no grupo de pesquisa Reis, das professoras Gina e Dirce, né? Parabéns e muito, muito, muito obrigada por você aceitar realmente esse convite, tá bom? Olha, Márcia, eu que agradeço imensamente. Eu fico assim encantada de passar esse conhecimento para outras pessoas e assim a palavra que fica para você e para o NASP e o Grupo Reis é gratidão. Muito obrigada.
Obrigada, Mônica. Fica com Deus. Até. Deus. Tchau, Márcia. Tchau, tchau.